Olá pessoal, aqui quem fala é Thieres Machado do blog Cálculo Básico e na aula de hoje nós vamos aprender adição e subtração de frações de modo geral. Bem, o que quer dizer isso de modo geral? Nós vamos aprender aqui uma técnica onde nós vamos aplicar para todos os casos de adição e subtração de frações, tá? Essa aula é importante porque esse assunto ele está na base, ou seja, outros assuntos da matemática fundamental, do ensino fundamental e da matemática do ensino médio podem depender, né, ou melhor, vão depender desse assunto, como uma probabilidade, se aparecer uma fração numa equação, você tem que saber trabalhar com isso, tá? Então, a aula de hoje é muito importante, aprender adição e subtração de frações. Bem, alguns requisitos são importantes para essa aula. E quais são esses requisitos? Requisitos são alguns assuntos que é bom você já saber, como por exemplo a simplificação de frações. Então, é bom que você saiba simplificar frações e também calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum. Se você não souber nenhum desses dois, fica tranquilo que eu vou repassar isso, tá? Mas vou repassar de maneira resumida. Eu não vou ficar aqui explicando como simplificar uma fração, mas vou relembrar com você passo a passo. Bem como o cálculo do MMC, que é muito importante, tá? Porque nós vamos ver dois casos. O caso em que os denominadores são iguais, né, na soma de frações, e o caso em que os denominadores são diferentes. Nesse segundo caso, com denominadores diferentes, nós vamos fazer uso do MMC, ok? Então, vamos começar nossa aula. Bem, nós temos aqui o primeiro caso, onde as frações possuem denominadores iguais. Esse caso é bem simples. Por quê? Porque para somar ou subtrair frações com denominadores iguais, qual a técnica que você utiliza? Você conserva os denominadores, porque são iguais, simples, e soma ou subtrai os numeradores. Relembrando, numerador 2, denominador 5, numerador 4, denominador 5. Ok? Então, conserva-se, né, os denominadores, ou seja, mantém o denominador que é 5 e faz os cálculos com os numeradores. 2 mais 4, 6 quintos. Pronto. É simples assim. É claro que isso tem uma explicação geométrica, tá? O porquê disso, que eu não venho ao caso aqui. Aqui a gente aplica diretamente a técnica, tá? Mas a aplicação geométrica também facilita a aprendizagem, ok? Tem uma explicação geométrica que você utiliza as figuras, né, para mostrar por que isso aqui acontece. Mas aqui nós já vamos utilizar a técnica diretamente, ok? Tá? Então, conserva-se os denominadores, o denominador, no caso aqui é 7, tá? E faz os cálculos com os numeradores. 5 menos 2 mais 1, ok? 5 menos 2, 3. 3 mais 1, 4. Pronto. Temos aqui como resultado 4 sétimos. Esse foi o primeiro caso. Primeiro caso com denominadores iguais, tá? Basta conservar o denominador, que no caso aqui é 7, e trabalhar com os numeradores, calcular, né? Executar as operações, ok? Então agora
nós vamos para o nosso segundo caso. Bem, o nosso segundo caso é onde os denominadores são diferentes, frações com denominadores diferentes. E aqui nós temos que trabalhar com o MMC. Por quê? Porque nós aprendemos no primeiro caso a somar frações com denominadores iguais, só que aqui os denominadores são diferentes. E utilizando o MMC, nós vamos aprender o que? A fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Nós vamos reduzir, tá, essas frações ao mesmo denominador. Então nós vamos usar isso primeiro. Tá? Como? Veja, vou colocar em vermelho aqui para você. Tá? Vamos calcular o MMC entre 5 e 7. Tá? Vou colocar aqui no cantinho o MMC entre 5 e 7. Observe. Tá? Eu vou utilizar a decomposição simultânea em fatores primos. Tá? O 5 é divisível por 5, dá 1. O 7 não dá, vou repetir. O 7 só dá por 7, que dá 1. Ou melhor, 5 dividido por 5, 1. 7 dividido por 7, 1. 5 vezes 7, 35. Observe, o menor múltiplo comum entre 5 e 7 é 35. Esse camarada aqui, o 35, ele passa a ser o novo denominador. Olha lá, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó, já. Então, repare que estamos alterando o denominador das frações. E se estamos alterando o denominador das frações, vamos ter também que alterar os numeradores. Por quê? Para que as frações se mantenham equivalentes, ou seja, 3 quintos seja equivalente a alguma coisa a 35 avos. Tá? E como que nós vamos executar isso? Bem, é o seguinte, deixa primeiro eu colocar aqui de preto, porque eu coloquei tudo em vermelho. Aqui eu gosto de colocar de preto para as coisas ficarem separadas. MMC em vermelho e os cálculos na cor preta. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 35 mais 5. Bem, observe, para a gente manter a equivalência entre as frações, vamos ter que alterar o numerador também, porque estamos alterando os denominadores. Então, ó, o que você vai fazer? Você vai pegar o novo denominador, vai dividir pelo denominador antigo e multiplicar o resultado pelo numerador. Assim, 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 3, 21. Pronto. Essa fração aqui, 21/35 avos, ela é equivalente a 3 quintos. Ou seja, estamos multiplicando 3 e 5 por quantos? Por 7. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. A mesma coisa você vai fazer com a segunda fração. Pega o denominador, o novo, o MMC, né? 35 dividido por 7, 5. 5, o resultado, você vai multiplicar pelo numerador, vezes 2. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 2, 10. Pronto. Agora você pode somar. Por quê? Porque você sabe somar frações com denominadores iguais. Então o que nós temos? Nós temos que 21 mais 10 dá 31 sobre 35. Fração 31, 35 avos. Certo? Bem, vamos fazer a letra B. A letra B é uma diferença, é uma subtração. Tá? Então, repare que nós temos denominadores diferentes. Vamos primeiro calcular o MMC entre quem? Entre 3 e 5. Esse novo MMC será o nosso denominador. 3 só dá para dividir por 3 e o 5 não dá por 3, só dá por 5, dá 1. 3 vezes 5, 15. Aqui nós estamos fazendo a multiplicação. 3 vezes 5,
15. Então, esse camarada, o número 15, passa a ser um novo denominador. Vou colocar ele aqui, ó. 15 menos no denominador 15. E aí aquela velha história. Estamos alterando o denominador. E para manter a equivalência das frações, para que as frações se mantenham equivalentes, temos que alterar o numerador também. E como é esse procedimento? Simples. Pega o novo numerador, divide, ó, e multiplica o resultado pelo denominador. Repetindo, pega o novo denominador, divide pelo antigo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. Assim, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 7, 21. Menos, aqui, ó, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Correto? Muito bom, né? Opa, só temos um pequeno erro aqui, né? Um erro de multiplicação, né? Erramos aonde aqui? Na multiplicação aqui, ó. Acredito que você tinha visto isso, não tinha? Muito bom. O que você está esperto, ó. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 7, 35. Ok, agora podemos continuar. Frações com denominadores iguais. Frações com denominadores iguais. Conserva o denominador, que no caso aqui é 15. 35 menos 6, é quantos? 29. Muito bom, certo? Muito bom. Pronto, o mais importante aqui é perceber a mudança de denominador e a mudança no numerador para manter a equivalência das frações. Certo? Vamos fazer mais dois exemplos para acabar de vez com todas as dúvidas. Tá? Vamos fazer um terceiro exemplo com mais frações envolvidas no processo. Ok? Vamos lá então? Bem, neste terceiro exemplo nós temos três frações envolvidas. Tá? Uma adição e uma subtração. Denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? Reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, nós vamos calcular o MMC entre 2, 7 e 14, que é bem simples. Vamos colocar aqui no cantinho, ó, 2, 7 e 14. Prestando bastante atenção, 2 dividido por 2 dá 1. Um 7 não dá, vou repetir, 14 dividido por 2, 7. Opa, ficamos somente com 7. 7 dividido por 7 dá 1. Dá 1. Pronto. O MMC 2 vezes 7, 14. Então, o MMC entre 2, 7 e 14 será 14. Ok? Então, o que eu vou fazer? Novo denominador mais 14 menos 14. Agora, procedimento. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 6, 12. Está aqui. 14 dividido por 2, né? 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 1, 7. De novo, 14 dividido por 14 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, nós temos novas frações equivalentes às anteriores. Ok? Pronto. Denominadores iguais. Só conservá-lo. Tá? Todos os denominadores são iguais. Conservamos. 12 mais 7, 19. 19 menos 3, 16. Opa! Repare o seguinte. 16 é um número par, não é? 16 é um número par. 14 também.
Então, podemos simplificar as frações. Lembra que eu falei sobre simplificação de frações no início da nossa aula? Simplificar, tá, é procurar uma fração equivalente, né, irredutível. Né? No caso aqui, nós vamos tornar essa fração irredutível dividindo numerador e denominador por um mesmo número. Então, 16 por 2 dá 8. 14 por 2 dá 7. 8 sétimos. Dá para continuar nossa simplificação? Não, né? Então, terminamos por aqui. Viu como é simples? Com duas, com três frações, também é bem simples. Agora, nós vamos fazer um caso em que teremos 4 frações, ou seja, é o nosso último exemplo. Tá bom? Para terminar nossa aula, vamos para o exemplo D. Bem, nesse exemplo D, nós temos 4 frações. Apresentamos aqui as 4 frações. Temos 4 frações. 23 sétimos mais 1 terço menos 2. Opa, isso aqui não é um número inteiro? Sim, é um número inteiro, que também pode ser escrito na forma de fração, como 2 sobre 1. Por quê? Porque você pode ver a fração como uma divisão. Ó. 2 dividido por 1 dá 2. Então, não altera em nada escrever esse número aqui em forma de fração. 2 sobre 1. E vou utilizar 1 porque é mais simples. Eu poderia utilizar, por exemplo, 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Só que aí eu vou acabar me complicando. E eu quero é facilitar a minha vida, não é? É isso que você quer. Você quer facilitar a sua vida. Tornar os cálculos, fazer os cálculos mais rápido, né? Mais agilidade. Então eu vou colocar o número 1 aqui embaixo. Por quê? Porque eu escrevo todo mundo na forma de fração. E na hora de fazer aquela equivalência, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Fica mais simples. Dá uma maior agilidade, ok? Então, e a última fração, 1 sexto. Temos 4 frações, bem simples, né? Bem, denominadores iguais, nós vamos reduzir então essas frações ao mesmo denominador, tá? Vamos calcular o MC entre 1, 3, 6 e 7. Mas calcular o denominador entre 1, 3, 6 e 7 é a mesma coisa que calcular o MMC, né? Desculpa, entre 3, 6 e 7. Tá? Quem será esse MMC? Simples, vamos colocar aqui. Ó. Bem, vamos começar logo com 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 é primo, lembra? 6 dividido por 3 dá 2. 7 não dá. Agora aqui só dá por 2. Dá 1. 7 não dá, vamos repeti-lo. E aqui por 7 dá 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7, 42. Bem, repare que eu poderia ter começado pelo número 2 aqui, ó, na minha decomposição, porque 6 é divisível por 2. Tá? Mas isso não vai fazer diferença. Tá? Por quê? Porque isso aqui é uma multiplicação. Então, se eu começasse por 2, 2 vezes 3 vezes 7. Tá? Eu chegaria ao 3 da mesma forma. A ordem aqui não importa. O que importa é que sejam números primos. Ok? Beleza. Então, o 42 é um número, é o nosso novo MMC. E aí, vamos vir para cá, ó. Apagar aqui, colocar o traço bonitinho. Tá? Pronto. Viu? Ó, 42 mais 42 menos, para todo mundo, é um novo denominador, mais 42. Eu vou colocar um sinalzinho de igual aqui, tá? Bem, como aqui tem muitas frações, eu só vou fazer o procedimento aqui uma vez, tá? E você vai acompanhar. Ó, 42 dividido por 7, 6. 6 vezes 23 dá quantos? 138. Muito bom. Próxima fração, ó, 42 dividido por 3, 14. 14 vezes 1
14. Certo? Vai fazendo suas contas aí também. Ó. 42 dividido por 1, 42 vezes 2, 84. 42 dividido por 6, 7. 7 vezes 1, 7. Viu? E eu vou continuar aqui embaixo. Ó. Prestou bastante atenção? Ó. Daqui eu estou vindo para cá. Então nós temos aqui o denominador 42 e agora denominadores iguais é só operar com os numeradores, né? 138 mais 14 menos 84 mais 7, eu sei que você deve ter feito suas continhas aí, tá? E você deve ter chegado a esse valor aqui, ó, 75,42 Vamos verificar se esses números são divisíveis, ou seja, se dá para a gente simplificar. Bem, primeira coisa, não dá por 2. 75 não é par, né? Vamos ver se dá por 3. Para saber se um número é divisível por 3, o que você faz? Você soma os algarismos. No caso aqui, 7 mais 5, 12. 12 é um número divisível por 3? Sim, é. 12 dividido por 3 dá 4. Então esse número também é. Então já sei que 75 é divisível por 3. Ó, repetindo, ó. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 3? É. Então 42 é divisível por 3. É divisível por 3, né? Bem, simples, ó. 75 dividido por 3 dá 25. 42 dividido por 3 dá 14. Não dá para simplificar mais, tá? E aí nós terminamos. 25, 14 avos. O resultado dessas operações aqui, 25, 14 avos. Então você aprendeu aqui um método geral, que é esse, nós acabamos de ver aqui, que é o método que utiliza o MMC, que é um método que é bom você dominar isso, tá? É bom você dominar para adiantar o teu lado nos próximos assuntos, tá? Na nossa próxima aula nós vamos aprender duas técnicas básicas, tá? Para dar uma agilidade nos cálculos de frações. Duas técnicas básicas relacionadas à soma de frações também, tá? São dois truquezinhos, tá? É bom você também assistir para dar uma maior agilidade nos cálculos, ok? Bem, se você quiser treinar soma e subtração de frações, adição e subtração de frações, eu vou deixar um link aqui embaixo para os exercícios, tá? Os exercícios estão resolvidos ou apresentam gabaritos, tá? E aí você pode treinar os seus conhecimentos. E se tiver dúvida, fica à vontade para comentar, que eu vou fazer o possível para responder sua dúvida, ok? Então, eu sou Thieres Machado, tá? Do blog Cálculo Básico. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por sua atenção, tá? Um abraço e bom estudo.